Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 3 da trilha de testes do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje nós vamos criar testes unitários. Vamos lá? Pessoal, temos aqui o nosso projeto de testes que a gente criou neste vídeo aqui, se você não sabe como a gente fez. Legal? O que nós vamos fazer aqui primeiramente? A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome desta minha classe aqui, né? Para gerenciador reservas teste. Legal? Esse teste, esse sufixo, é só para indicar, vou mandar ele mudar o nome aqui sim, né, para ele mudar aqui dentro. É só para indicar que essa classe é a nossa classe de testes, porque nós temos um gerenciador de reservas, a gente tem um gerenciador de reservas task, que é a nossa tarefa, a gente tem um gerenciador de reservas teste, que é o nosso gerenciador de reservas que vai efetuar os testes da nossa regra de negócio. Legal? E agora eu vou até abrir aqui o nosso componente e vou abrir o nosso gerenciador de reservas para a gente dar uma olhadinha nesse código aqui, porque a gente vai testar esse método de aprovar reserva aqui. Legal? Então vamos lá. Este meu método 1, pessoal, eu vou substituir por este código aqui. Eu vou copiar esse código porque ele é grande, tem bastante coisa que eu quero explicar. E para eu não correr o risco de errar qualquer coisa aqui na hora de digitar, eu já vou entregar ele aqui, mas eu vou explicar este código para vocês, não se preocupa, tá? E também vou deixar esse código todo aqui lá no GitHub da Banner. Aqui embaixo na descrição do vídeo você pode encontrar o link para lá, beleza? Então vamos lá. Eu criei aqui um cara chamado aprovar reserva. Reserva aprovada deve levantar exceção de reserva não está aguardando aprovação. Este nome ele deve ser o mais próximo possível daquilo que o método vai fazer, porque esses testes eles também servem como uma documentação do meu programa. Legal? Beleza, então a gente vai fazer ele. Vamos corrigir também esses erros que estão aqui, tá? Que faltam o quê? Fazer o using aqui dos binários, né, correspondentes a essas funções aqui. Então eu vou dar um Ctrl ponto para ele usar o NSubstitute. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui para ele usar o Banner Tecnologia Business. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui em cima desse cara para usar o Banner Reservas Entidades. E eu vou dar um Ctrl ponto aqui para ele usar o Banner Tecnologia Common. Com isso, nós fizemos todos os uses aqui e tiramos os erros. Beleza. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha no nosso método de aprovar reserva lá do meu gerenciador de reservas. Está aqui o meu método aprovar. O que eu quero testar é, se chegar alguém aqui que seja diferente de aguardando aprovação, eu preciso lançar a exceção e eu quero saber se então vai lançar essa exceção. Por isso que eu estou testando uma unidade. Legal? Só que este nosso método aqui, ele está dentro do nosso gerenciador de reservas, pessoal. Legal? E eu preciso fazer essa injeção de dependências. Note que o nosso gerenciador de reservas aqui, ele tem um construtor que eu preciso passar os meus DAOs, né? Ou seja, onde é que estão os dados das minhas bases de dados, enfim, que vão fazer conexão. A gente não vai fazer nada disso porque isso aqui não é um teste de integração. Ele é um teste unitário. Eu quero testar uma pequena regra de negócio aqui do meu método de aprovar reserva. Portanto, a gente vai fazer um mock, a gente vai fazer um fake dessas classes aqui que passamos como parâmetro. E para isso a gente usa o substitute. Legal? Então eu estou dizendo o seguinte, no meu gerenciador de reservas, o primeiro parâmetro, ele vai substituir por um eTransactionContest. O que o substitute fora aqui vai fazer? Ele vai criar uma classe oca. Baseada lá na interface, ele cria uma classe com aquela definição lá dos contratos que eu tenho e passa aqui. Sem mais nada de regra de negócio. É pura e simplesmente algo para existir, mas sem comportamento algum, oco, né? Literalmente uma classe oca, uma classe falsa, para eu simular que existe aí um DAO. Beleza? Porque eu não estou usando ele. Beleza? Então vamos lá. Eu faço um substitute para o meu Transaction Context Factor, um substitute para o meu Carros DAO, o meu substitute aqui para o meu Reservas DAO e o meu substitute para o Pessoas DAO. Legal? Também vou fazer o quê? Vou criar aqui um Entity Builder. Eu vou chamar uma fábrica de entidades e pedir para ele criar uma reserva para mim. Ou seja, eu passo uma reserva aqui e essa reserva também vai ser um fake, né? Assim como o NSubstitute cria coisas genéricas, a gente vai usar esse Entity Builder para criar uma entidade aqui que a gente vai simular como sendo a nossa reserva. Porque vejam bem, o meu aprovar reserva, ele recebe uma reserva. E aí ele vai fazer a regra de negócio em cima daquela reserva que ele recebeu. Aqui eu não tenho nem banco de dados, portanto eu vou injetar coisas ocas aqui neste construtor, né? Por isso que eu consigo rodar isso. E vou criar aqui uma reserva falsa. Legal. Essa minha reserva falsa, eu vou dizer o seguinte, olha, o status dela vai ser o quê? Item reservado.
simula aí que essa minha classe, a situação do status aí tem reservado. E percebam que o que eu quero testar, pessoal, é exatamente isso. Se o status for diferente de aguardando aprovação, portanto, item reservado é diferente, ele vai lançar uma exceção e vai embora. Ele não vai continuar nem executando mais. Até porque se ele continuasse executando outras coisas, a gente teria problemas maiores, né? Porque eu não tenho, ó, o meu carros DAO aqui foi injetado como um mock fake lá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não vão ter vários comportamentos aqui, coisas que vão estar nulas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas o que eu quero testar é este comportamento aqui, uma unidade lá do meu negócio. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Diz que o status dessa minha reserva de mentira aí é reservado. Chama o gerenciador de reservas, que é esse gerenciador aqui, que eu injetei os meus DAOs falsos para poder criar ele, instanciar, e manda aprovar minha reserva. Beleza. Com isso aqui, pessoal, a gente vai rodar esse teste e vamos ver o que vai acontecer. Vão acontecer alguns problemas aqui e eu quero exatamente discutir a solução desses problemas com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou mandar o quê? Run nos meus testes, né? Daqui a pouco já vai abrir o nosso Test Explorer aqui. Então ele vai buildar bonitinho, né? Aquela coisa nada toda, porque ele vai buildar essas DLLs nos locais que elas têm que estar e vai rodar lá o meu teste. E vejam bem, esse teste aqui ele deve passar, certo? Porque no momento em que eu bato aqui, ele vem ele lança uma exceção, portanto, o que eu quero é uma exceção, mas ele não aprovou. Por que que ele não aprovou? Gente, ele não aprovou porque o teste lançou a exceção de verdade, mas eu tenho que testar se realmente o que eu quero é uma exceção. Para isso, a gente vai botar ali vai pintar este método, né, com isso aqui, ó. A gente vai dizer o seguinte, olha, eu espero deste método uma exceção do tipo Business Exception, porque este meu método aprovar reserva, ele lança um Business Exception. Então, olha só, lança um Business Exception. Se porventura o método não lançar nada, eu vou dar essa mensagem de erro aqui, ó. O teste de reserva já aprovada falhou. Essa mensagem ela é mostrada quando o teste não é feito com sucesso. Porque se ele for feito com sucesso, né, ele é lançada uma exceção. E no momento que é lançada a exceção, então ele verifica se essa exceção é um Business Exception. E se for um Business Exception, o que vai acontecer? Ele vai para aprovar o meu teste com sucesso. Então vamos lá, vou salvar isso aqui. E agora aqui, ó, no meu Test Explorer, eu posso executar o meu teste selecionado e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vai acontecer um outro problema aqui. E é justamente esse cara que eu quero corrigir com vocês. Ó, por enquanto não aconteceu nada, mas daqui a pouco pode ser que aconteça aí. Beleza, esse meu teste passou. Olha lá, meu teste passou, bonitão. Por quê? Porque ele lançou uma exceção. Agora, quer ver uma coisa? Vamos supor lá que algum dia alguém estava mexendo lá no nosso teste, lá bonito, né? No nosso método e fez algumas coisas aqui, ó. Vamos aqui tirar, vamos só botar um comentário aqui, né? Ctrl C. E aqui, ó, se ele for igual a item aguardando aprovação, lança exceção. Aí eu pergunto para vocês, item reservado é igual a aguardando aprovação? Não. Então, esse método aqui ele não pode passar, né? Esse teste ele não pode passar. Mas vejam bem, né? Eu tinha um teste feito, tinha um cenário que funcionava e por algum motivo as pessoas mudaram aqui minha regra. Ela mudou, né? E agora, se o meu teste passava antes, ele tem que continuar passando agora. Se ele não passou, eu tenho que descobrir por que ele não passou, porque eu tenho os problemas aí. Legal? Então, esse é o objetivo, né? No momento de eu ficar em vez de ficar executando passo a passo, coisas a coisas, eu rodo um conjunto de testes enorme que vai fazer essa validação para mim. Então, vamos lá. Vamos rodar o nosso teste aqui e vamos ver se ele vai dar o erro. Percebam que ele vai buildar todo o meu projeto, né? Ele vai rebuildar as DLLs. Por quê? Porque eu fiz uma alteração nessa DLL. Legal? Então ele rebuilda tudo para poder usar. E agora o teste estourou. Legal? Olha aqui, ó. Reserva já aprovada falhou. Realmente o meu teste falhou. O meu teste falhou porque agora ele está diferente daquilo que ele tinha implementado antes. Então eu tenho que verificar quem fez a alteração nessa regra e fazer a correção dela. Legal? Então vamos voltar só como é que ele era. Se for diferente de item, aguardando aprovação. E aí aqui, olha só. Ctrl KU para a gente descomentar. Vamos salvar isso aqui. Vamos rodar nosso teste novamente. Legal? E aí, vejam bem o que vai acontecer. Agora, teoricamente, o meu teste vai passar. Passou. Sucesso.
Legal? Pessoal, eu até quero fazer um outro teste aqui, vou rebuildar a minha solução, porque eu quero provocar um outro erro aqui, que eu quero comentar sobre ele. Se não acontecer esse erro, de toda forma eu vou mostrar para vocês a solução. Buildei todo mundo, né? Tudo bonitinho. Agora eu vou rodar aqui os meus testes novamente e vamos ver se vai dar o erro lá. Atenção, aí ó, rodou e era esse erro que eu queria mostrar para vocês. Poxa, estava funcionando antes, agora não está funcionando mais. Aí a gente vem olhar aqui por que que o nosso teste está falhando e ele está dizendo aqui, ó, olha só. O teste, Banner Tecnologia, IOFile, não foi possível carregar o arquivo NSubstitute versão 3.1. A gente tem um problema de versões de DLL aqui, beleza? E a gente vai corrigir ele. Como a gente corrige isso? Se você tiver algum momento, algum erro com versionamento de DLLs para NSubstitute, olha só, você vem aqui na sua solução, botãozinho direito nela lá, Manage Nugget Packages for Solution. Legal, e aí a gente vai ter um problema aqui ó, no Consolidate. Vamos ver o que, que ele está consolidando diferente. Ele está tendo um problema de consolidação, e é o NSubstitute. Percebam que ao clicar aqui no meu NSubstitute, eu tenho a versão 3.1 no Components, a 3.1 no Núcleo, a 3.1 no Núcleo S, a 4.2 no Business e a 3.1 no Reservas, Componentes, Testes que a gente estava fazendo. Então o problema está aqui, ó. A gente tem que voltar essa DLL. Em algum momento no passado, nas instalações que a gente fez, né, Nugget, atualiza isso, atualiza aquilo, foi colocada uma DLL lá sem querer, né, numa versão mais nova, ou até mesmo por alguma coisa que a gente instalou e voltou. Então não tem problema, a gente vai corrigir. Como é que a gente faz isso? Eu vou desmarcar todo mundo aqui, obviamente, vou marcar única e exclusivamente este cara aqui, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou mudar para a versão 3.1 e vou mandar instalar. Neste momento, pessoal, ele vai fazer toda a conexão lá no Nugget, vai desinstalar a versão antiga, vai instalar a versão nova. Isso aqui demora um pouquinho, né? Aquele espaço Nugget. Então, para eu não ficar com cara de bobo aqui, eu vou dar uma pausa e daqui a pouco, assim que ele instalar, a gente volta. Não sai daí. Aí, pessoal, estamos de volta. Vejam bem aqui, eu vou só dar o OK para confirmar. A partir desse momento de confirmação, a troca das DLLs lá é bem rápida, né? Então, ele já executou tudo bonitinho. Vamos lá, agora não tem mais problemas de consolidação na minha solução. E tudo bem. Quer ver uma coisa agora? Vamos lá rebuildar novamente toda a minha solução, porque no momento que a gente faz o rebuild, em algum momento ele botou aquela versão 4.1 lá no lugar que não devia. Agora, buildei. E o que, que eu vou fazer? Depois de buildar, eu vou pegar esse meu teste aqui e vou rodar ele novamente. E vocês percebam que agora ele vai estar verdinho. Obviamente porque ele está certo e também porque aquele arquivo está no lugar certo e não tem mais problema. Então agora o meu problema passou. Mas percebam que a gente fez um teste aqui para testar uma exceção. Ou seja, se uma exceção for lançada, né? Notem também que eu não estou testando nada mais. Mas agora eu vou fazer um outro método aqui, né? Que vai ser o meu método 2, onde eu não vou testar uma exceção. Mas eu vou testar se um comando foi executado. Então deixa eu pegar o teste aqui. Lembrando, né, pessoal, não se preocupa, tá? Porque esse código todo estará lá no GitHub da Banner, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui um novo teste método e olha só o que esse cara aqui faz. Devolver reserva de item reservado deve executar método save. Então olha só, o devolver reserva. O que eu quero fazer aqui ó, é aprovar reserva, devolver reserva. Ó, se o meu item reservado, se o meu status for igual a item reservado, então ele muda, né, para item devolvido, dá a mensagem de sucesso e vai executar um save. Ele tem que salvar se for item reservado. Então o que a gente está fazendo aqui? Nós vamos chamar o método devolver reserva com uma reserva de item reservado. Só que aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Lembra que aqui eu botei todos os NSubstitutos para mocar todos eles. Mas aqui eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Eu vou tirar o eu vou continuar mocando esse meu substituto, né? Criando essa classe oca falsa, mas eu vou gravar ela aqui num objeto. Por que eu vou gravar ele no objeto? Porque depois eu tenho que verificar se nesse objeto foi executado ou não o comando de save. Então olha só. Eu criei aqui um var substitute de reserva, que é o substitute reserva DAO. O meu gerenciador, percebam, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso método de devolver reserva. Percebam que ao devolver uma reserva, esse DAO é executado. Beleza? Então eu vou querer executar exatamente isso daqui.
Depois eu poderia, inclusive, criar um outro método para testar se ele está lançando essa exceção. E assim a gente vai criando cenários, né, dentro do meu sistema para contemplar todas aquelas regras que estão nos meus métodos. E percebam que eu não estou usando base de dados aqui. Estou testando uma função, portanto, testes unitários. Quando a gente falar no futuro sobre teste de integração, a gente vai criar aí bases de dados de mentira. Legal? Então vamos lá, voltamos aqui, eu criei esse no substitute, aqui eu passei para o meu gerenciador, o substitute fora aqui é o meu context factor, o meu carros DAO, que eu não vou usar, o meu pessoas DAO, mas no lugar da minha reserva, eu passei esse substitute da reserva, tá? Porque eu tenho que, se eu passar no construtor, ele vai, quando voltar do meu método, eu perdi. Mas se eu criar ele aqui fora, ele vai ter algum reflexo, né? Ele é um objeto aqui da minha classe local, então ele só vai como parâmetro lá para outra classe e ele tem o resultado aqui, perfeito? Então, olha só, aqui eu criei novamente, pedi lá para o meu Entity Builder criar aí uma reserva para mim, disse que esse status dessa minha reserva é um status de item reservado, e agora o que eu vou fazer? Chamo o meu gerenciador de tarefas, e digo para ele, ó, devolve a reserva cujo status é item reservado. E aí, para verificar se o meu método é válido, eu quero saber se ele executou esse método save aqui. O que tem na regra do save não me importa, pessoal. Eu quero saber se ele executou de verdade como deveria de seguir. Ou seja, se ele seguiu a lógica desse negócio, certo? Então, olha só, eu estou dizendo o seguinte, o substituto reserva, received, ou seja, ele recebeu um método save de reserva. Se isso for verdade, esse assert aqui, né? Isso aqui na verdade é um assert do meu NSubstitute. Se isso for verdade, ele vai retornar true no meu método. Caso contrário, não. Então vamos ver? Vamos salvar. E agora aqui eu posso executar só esse método aqui, que é o devolver reserva aqui, ó. Então vamos ver, ele vai executar. Percebam que ele não buildou nada, porque eu não mudei nada na minha regra. E esse teste passou, porque realmente ele voltou o meu método save. Agora aqui, ó, item aguardando aprovação. Aguardando a aprovação. Vamos lá, a gente vai usar o autocomplete. Aguardando a aprovação. Legal? Então, se eu rodar o meu teste agora, vamos lá, o que vai acontecer? Ele já não vai funcionar mais, porque ele vai sair lá do meu método com uma exceção. Então, olha só, o meu método reprovou. Por quê? Porque agora ele saiu com uma exceção. Reserva não está efetiva. E realmente ele passou aqui, ele chegou aqui, item aguardando aprovação é diferente de item reservado, sai com uma exceção. Beleza? Mas o certo não é eu mudar meu teste, né, pessoal? O meu teste, uma vez que ele funcionou, ele vai sempre ficar funcionando, né? Item reservado aqui. Então vamos voltar reservado. Legal? Isso aqui tem que ser assim. O que a gente tem que sempre mudar, esse teste uma vez funcionando, o que eu tenho que tomar cuidado é com isso aqui. Legal? Então vamos lá, só para vocês entenderem, eu vou rodar esse meu teste novamente. Percebam que agora ele vai aprovar, ele vai voltar a funcionar. Então essa regra está testada, a gente sabe que o nosso sistema está ok. E algum dia, passado um tempo, alguém mudou o gerenciador de reservas. Então ele foi aqui e disse que se for diferente, né? Sei lá, de item reservado, ele vai fazer isso. Caso contrário, ele vai executar o método save. E agora? Então vamos lá. Vamos testar o meu teste novamente. Run selected test. Percebo que agora ele vai rebuildar minha DLL, né? Porque ele notou que há uma diferença ali no meu código fonte. E aí o que vai acontecer? O meu teste estourou. Por que o meu teste estourou? Porque o item não está lá reservado, ele saiu com uma exceção. E agora sim eu vou ter que estudar o meu código e verificar, poxa, por que antes funcionava e agora não funciona mais? Ah, tá aqui meu erro. Legal? Então, pessoal, isso é o objetivo dos nossos testes. E percebam aqui, ó, que se eu mandar rodar todos os meus testes aqui, ó, run all tests, né? Ele vai buildar agora porque eu mudei novamente. Percebam que a gente pode ter muitos testes no nosso sistema e a gente consegue contemplar todas as regras. Então é muito bacana que quando você faz especifica alguma regra de negócio, já crie também um teste para ela. E assim você passa a cobrir a tua regra de negócio com teste. Se algum dia esse teste estourar, significa que alguém deu uma manutenção e deixou aquele furo lá. E percebam como é rápido para a gente executar testes, né? Olha, a gente executou 2 testes aqui, um em 21 milissegundos, um em 934 milissegundos. Então daqui a pouco você tem aí 1000 testes e que você roda aí em 3, 4 minutos. Então isso é muito rápido e é muito legal, porque você faz toda a cobertura do teu sistema para garantir que mesmo com as manutenções, ele vai sempre funcionar. E eu espero que tenha ficado claro para vocês esse conceito de teste unitário.
Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, pessoal, um linkzinho para uma documentação do N-Substitute, se você quiser entender um pouquinho mais e dar uma lida e tentar fazer explorar outras formas aqui de também usar o N-Substitute para os seus métodos. Eu te convido a ficar aqui comigo, porque a gente vai fazer na sequência testes de integração, testes com bit, e a gente vai explorar esse mundo de testes aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lacra o seu dedo aí no joinha, ajuda a gente, ajuda o canal, deixa seu comentário aqui embaixo, diz pra mim o que você tá achando e compartilha. Vamos ensinar isso aqui pro mundo inteiro? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!